Senhor meu Deus, vamos meditar na Tua palavra agora. Queremos que nosso coração, a nossa atenção seja do Senhor. Esse texto, essa palavra que o Senhor inspirou na vida de Paulo, que o Teu Espírito Santo inspirou, Tua palavra, fale ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Na particularidade que cada um vive, mas naquilo que somos também como igreja. Que o Senhor possa trazer edificação, exortação e que o Senhor possa afirmar nossos pés na Tua verdade nessa manhã. Fala com quem também acompanha essa mensagem online ou em outra circunstância de dia, inclusive, Pai, mas que a palavra do Senhor viva. Que o Espírito Santo toque nossas vidas, corações e mentes para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus oramos mais uma vez. Amém. Irmãos, quero ler Romanos capítulo 1. Mais uma vez vamos meditar no versículo 16, mas hoje é a última estudo, a terceira vez que a gente faz a meditação ainda nesse texto. E versículo 16, um versículo-chave para essa carta de Paulo aos Romanos. É a nona mensagem e terceira vez que a gente fica nesse versículo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Sexta-feira passada, agora, dia 19 de maio de 2023, o mundo, se eu posso chamar assim, o mundo cristão evangélico, disse adeus, um até breve, ao querido pastor americano Timothy Keller, que faleceu aos 72 anos de idade, e que desde 2020 esse irmão lutava contra um câncer no pâncreas. E esse irmão, em 2002, ele já havia sido diagnosticado com outro câncer na tireoide, e ele fez um tratamento e havia se recuperado por volta do ano de 2004 e voltado ativo aí no seu ministério. Pastor presbiteriano, teólogo, estudioso da palavra de Deus, foi professor de seminário também, e ele foi um pastor fundador da Igreja Presbiteriana Redeemer, em Nova York, onde ele serviu dos anos de 1989 até 2017. Ele foi também pastor fundador da City to City, que é uma missão ainda ativa hoje, que apoia a plantação e revitalização de igrejas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Muitas igrejas são frutos desse ministério, que acompanham, pastoreiam pastores e encorajam essas igrejas a continuarem plantando igrejas. E eu não sei se você sabe, tem um irmão aqui da igreja que conviveu com a gente aqui um ciclo também, o Luiz, da Justina, que está morando na Inglaterra. Até a minha última informação, eu não tenho tido muito contato com ele ultimamente, mas até onde eu acompanhei, ele está trabalhando na City to City de Londres, da rede de pastores dessa que foi plantada pelo Tim Keller. E esse pastor, irmãos, quando a gente começou a comunidade, aqui em 2011, estava no auge, chegando aqui o material dele e pregações, um dos pastores que mais falou ao meu coração na área de plantação de igrejas, e eu devoro tudo quanto é texto, livros e mensagens desse irmão. E ele é autor de 31 livros até este momento, 31 livros que venderam cerca de mais um pouco de 6 milhões de cópias em todo o mundo, e foram traduzidos para 29 idiomas já. Inclusive português, onde a maioria dos seus livros está aí à disposição. Então, se você quer um pastor para ser uma referência nos dias atuais, para a sua vida de integridade, e esse homem que cumpriu aí a sua jornada com integridade na vida, servindo e amando sua família, a igreja local e a igreja do Senhor, pode ler livros do Timothy Keller, que é uma ótima recomendação para o teu coração. E só para você ter um prazer aqui de ouvir, pelo menos comigo, tem algumas frases dele, e eu quero compartilhar uma em particular aqui, que a editora Vida Nova, que representa o trabalho desse pastor no Brasil, ao divulgar a sua morte na sexta-feira, publicou ali sua foto com um texto de um dos seus livros, e olha que interessante, ele diz assim: é na morte que Deus diz, se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada.
Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Amém? Irmãos, tem um texto, inclusive, que está correndo na internet, e eu estava ouvindo. Inclusive, eu estou muito tocado de sexta para cá, porque sabe como você perdeu um amigo que você não conheceu de perto? Pela forma da literatura desse pastor tocar e formar, mudar a gente, né, nesses anos todos. E muito novo. Inclusive, ele de 1950, e eu sou de 1970. Isso desperta uma questão, Senhor, será que só mais 20 anos? O que farei com essa minha vida? Que pode ser breve também, mas que pode ser para a glória do Senhor. E a morte, ela tem essa questão da gente pensar e reconsiderar algumas coisas. A gente precisa fazer isso. E eu queria te convidar, quando você está enfrentando o luto, a você não desperdiçar essa oportunidade que Deus dá a você de ir na dor e reverenciar esse momento no teu coração e reavaliar circunstâncias, momentos, ciclos, e não desprezar como a nossa cultura brasileira muitas vezes faz, o que é triste. Porque a gente tem essa cultura da pressa, né? Que a pessoa falece num dia, no dia seguinte já está todo mundo pilhado e acha isso a coisa mais normal do mundo, esse ritmo esquisito, que é o enterro de quem parte, e aí a família passa, é um dia de estresse, né? E sem entrar nos méritos dos porquês disso, mas a gente não tem a cultura da reverência, de frear, de parar, de pausar, de contemplar esse momento em reverência e sondar o nosso coração em louvor, em agradecimento, em choro, em lamento, que é tudo que faz parte do ciclo do luto, que você não simplesmente pula. E aí depois a gente não entende por que a gente é muito, às vezes, fragilizado na nossa estrutura emocional e espiritual, por causa de algumas coisas que a gente é muito quebrado e muito bruto esse negócio também, né? Mas é só um parênteses aqui. Nessa semana, assim que essa notícia chegou, o pastor John Piper, que é um pastor que eu tenho citado aqui com frequência, um dos pastores também que hoje eu tenho lido muito o seu material, ele também está com 77 anos, ele também se aproxima desse momento de se encontrar com o nosso Senhor, porque todo mundo que está com idade avançada tem que ter um coração pronto, né? A gente deve ter o nosso coração pronto em todo momento, mas conforme o Deus da graça, da vida avançar, que o nosso coração esteja mais preparado para esse encontro, porque o Evangelho provoca esse olhar diferente na vida. A gente não fica olhando com medo ou com pesar e fica, a morte está diante de mim. Não, o meu Senhor está diante de mim. É outra perspectiva. Eu estou, talvez, há tantos anos, a menos, né, dependendo da jornada que você está tendo, de estar na presença do meu Senhor. Essa é a convicção que aqueles que estão em Cristo têm nessa breve e passageira vida que o Senhor nos dá. E o pastor John Piper, que está com seus 77 anos, era um parceiro de ministério. O pastor John Piper, que é batista, e andava com o pastor Timothy Keller em muitos encontros, pastor presbiteriano, e eles compartilhavam de uma amizade de muitos anos, e homens de Deus que a gente tem que respeitar no bom sentido e se alimentar aí dessa boa fonte. E ele compartilhou na sexta-feira, logo depois dessa notícia, que sobre um último texto de e-mail que ele tinha trocado com Timothy Keller. E ele fala que eles tinham conversado no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20, quando Jesus responde aos 72 discípulos que regressavam da sua missão, e esses discípulos estavam ali celebrando, alegres, porque os demônios estavam se submetendo a eles. E aí Jesus respondeu assim, olha o versículo, Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E aí o pastor Tim Keller lembra ao John Piper de que o reverendo Martin Lloyd Jones, que é outro pastor que eu cito muito aqui, de outra geração já um pouco mais atrás, que também tocou a vida desses irmãos, ele diz que o reverendo Martin Lloyd Jones encontrou mais conforto nisso, nessa verdade, nesse texto, do que em qualquer outro texto da palavra de Deus nos seus últimos dias, ali no seu último momento de fôlego. O meu nome está escrito nos céus.
É isso que importa. Seu nome está escrito nos céus. Hoje você tem essa convicção no teu coração? O seu nome está escrito nos céus. Porque no último dia, no último fôlego, é a pergunta que importa. Você deixar para a tua família, inclusive. Porque foi isso que Tim Keller fez. Ele estava sendo tratado no hospital, já com essa luta toda. E o hospital o mandou para casa. E lá nos Estados Unidos há uma cultura também na área de saúde de ter um tratamento paliativo no lar. E ele teve isso nas últimas horas ali de vida. E ele, com a família ao redor, ele falava sobre essa questão de que, olha, ninguém vai perder nada, só tem ganho na morte, na partida. Porque ele vai estar com o Senhor. É o que ele queria nesse momento. Alguns textos, depois os irmãos, se tiverem interesse também, tem condições de ir atrás e vale a pena para você ser encorajado, ser animado no coração com a palavra de uma pessoa que venceu, já passou por essa porta e está com o Senhor no dia de hoje. E aí, concluindo mais essa citação, o pastor John Piper, ele compartilhou assim, que ele diz que acreditava, né, ou que ele crê que o Tim Keller gostaria que ele dissesse numa hora como essa, da sua partida. E aí ele diz assim, mais ou menos, custe o que custar, ou com todas as suas forças, faça a sua exegese bíblica, com todas as suas forças, custe o que custar, faça a sua exegese cultural, nessa linguagem teológica que o pessoal gosta de compartilhar, né? Custe o que custar, ou com todas as suas forças, pregue a palavra de Deus com todo o seu coração. Custe o que custar, ou com todas as suas forças, ame a sua igreja, cuide do seu rebanho, mas antes de tudo isso, no meio de tudo isso, e acima de tudo isso, fique mais entusiasmado por ser salvo do que por ter sucesso. Deleite-se mais no Salvador do que em sua obra. Então, o que importa é saber se essa frase também é verdade para a tua vida. Seu nome está escrito nos céus. Irmãos, hoje, como eu falei no início desse texto aqui, é a terceira mensagem, terceiro domingo, que Deus permite que a gente medite nesse versículo de Romanos 1,16, um versículo precioso, chave no pensamento, no ensino, naquilo que Paulo escreve aqui em sua carta aos Romanos. A minha intenção, inclusive, hoje, era focar um pouquinho mais, para a gente entender, porque Paulo diz, ao final aqui, logo depois dele falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas ele não termina aí. Você parou para prestar atenção nisso? Essa frase, esse versículo, podia ter terminado nessa parte. Mas ele continuou dizendo, primeiro do judeu e depois do grego. E só uma pausa, eu não vou me estender muito nessa questão, mas uma das possibilidades, e é muito amplo aqui, mas uma das questões que Paulo fala primeiro do judeu e depois do grego é para lembrar que esse evangelho que salva, que é o poder de Deus para a nossa salvação, é uma promessa feita a um povo lá atrás. É o cumprimento de uma promessa feita na história, não solto no vento. É a promessa feita a um povo que Deus separou, fez uma aliança que tem nome, que é Israel, feita com Abraão. É uma promessa histórica feita com um povo que hoje é atacado e continua sendo atacado na sua cultura, valores e o significado desse povo. E muita gente despreza, não ora por essa nação, e sem entrar na mentalidade judaizante que de algumas igrejas piradas vivem, que não é isso que eu estou falando, e não é isso que o texto fala, porque ninguém para fazer ritual judaico numa igreja evangélica, isso não tem nada a ver nem com a cultura, nem com o ensino, e nem na perspectiva do Novo Testamento. Mas não confunda não fazer algumas coisas que o povo, os judeus fazem, celebram, com ignorar o significado e a preciosidade da aliança do Senhor, que é por meio desse povo que chegou até nós, os gregos, as demais nações. Por isso que Paulo fala, essa salvação veio primeiro do judeu. Deus fez assim, Deus escolheu dessa maneira, na sua soberania, escolheu um povo, podia ter sido outro povo, mas foi com Israel,
que ele fez essa aliança. Mas essa aliança hoje alcança todas as demais nações. É por isso que eu quero dar uma palavra para você que é jovem, criança, adolescente, jovem, que caminha nas faculdades aí e que tem uma tentativa maligna mesmo, perversa, do diabo, de sempre jogar valores contra o povo de Israel na cultura em evidência. Isso começa pela educação, em desprezo. É engraçado que há muita questão da igualdade, disso, daquilo, outro, e do respeito, mas quando o nome de Israel vem à tona, você percebe que o pessoal fica irritado, fica raivoso. Isso tem a ver com ideologias políticas, ideologias de vida, mas a palavra de Deus diz, cuidado, porque esse é um povo amado e escolhido por Deus. Sim, que precisa também agora reconhecer Cristo como o Messias, que já veio e virá para buscar a sua igreja. Mas não confunda esse ensino bagunçado e que hoje, em 40, 50 minutos, eu não tenho condições de entrar em profundidade nisso, mas se você tiver curiosidade, vontade e esforço, você pode destrinchar em muita literatura e entender, mas tudo isso que é falado é um dardo inflamado do maligno contra a tua vida, para você desprezar um povo que tem uma história, e por causa dessa história, essa mensagem de salvação chegou até nós hoje. Glória a Deus, pela maneira que Ele escolheu fazer isso. E a nossa oração por Israel, pelo significado desse povo e por coisas que eu não compreendo tudo. Eu não sei o que Deus vai fazer ainda com clareza, mas algumas coisas eu oro. Senhor, tem misericórdia dessa nação, de todos os conflitos que acontecem naquela região, com tudo que é de significado bíblico e das profecias cumpridas e que estão por cumprir a partir dessa nação. Então, sim, temos respeito, uma reverência no sentido de história e o nosso coração inclinado com toda a reverência que envolve aqui. Isso não é endossar erros políticos que esse povo, ainda rebelde contra Deus e contra Jesus, manifesta. Que há erros na sua conduta e outras questões, mas não confunda todo esse arcabouço, ou outra palavra para ser usada aqui, tudo que envolve, essa questão espiritual e bíblica e de significado da palavra de Deus, das suas promessas, por meio desse povo. Amém? Espero que você entenda o que eu estou falando. E eu espero que hoje essa palavra faça sentido ao nosso coração, porque eu não esperava que, ao continuar pregando, e lembra que domingo passado, por ter sido o Dia das Mães, eu interrompi um pouco do andar da mensagem. Então, só para fazer uma recapitulação breve, mas que tem a ver com esse momento que a gente ouve e de partida de pessoas que são queridas e especiais na história da igreja, e com esse texto. Na primeira mensagem, estava destacando e falando sobre como o significado dessa diferença de ser envergonhado por causa do Evangelho e não ter vergonha por causa do Evangelho. Porque a gente pode afirmar que você está em Cristo, você que é um cristão verdadeiro, todos nós vamos passar por vergonha por causa do Evangelho de Cristo. Do mundo tentando nos envergonhar, nos pisar, nos oprimir, ser contra, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos visita, nos dá força e graça para não nos envergonharmos desse Evangelho também. É muito mais profundo que isso, mas eu estou resumindo aqui para a gente poder prosseguir. A razão de Paulo e a razão de Jesus, porque eles não se envergonharam do Evangelho, eu citei Hebreus 12, 2 e cito novamente hoje, quando Jesus diz assim que Jesus, Ele, Hebreus 12, 2, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E a última mensagem eu destaquei justamente isso, que era uma frase do pastor John Piper. Ele suportou a dor de curto prazo por causa do ganho de longo prazo. Porque o olhar não estava só nesse agora, só nessa dor limitada que a vida traz e impõe e que todos nós vamos passar em alguma medida até chegar ao nosso dia de estar com Cristo. A dor é uma realidade desse mundo caído. Inclusive quem é novo, regenerado, nascido de novo, mas que ainda está neste mundo, vai viver.
vai passar, vai experimentar, mas, contudo, sabemos que estamos no curto prazo. E há um longo prazo da eternidade que a gente vai desfrutar com o Senhor e da sua glória, e que isso muda toda a nossa perspectiva de olhar para a dor limitada que essa vida agora impõe, que nos machuca. Mas o nosso olhar não está para isso. Está no longo prazo, como Jesus fez, como Paulo fez, como os demais apóstolos fizeram, como a igreja tem feito através da história. Como que Jesus superou os sentimentos de vergonha quando ele foi envergonhado por causa do evangelho, da cruz? Jesus olhou para o triunfo dessa mesma cruz e da ressurreição. Paulo olhou para esse alegre triunfo do evangelho nesse propósito de salvação eterna. É isso que sustentou esses irmãos. 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Porque sim, fomos salvos e justificados e nascemos de novo, num ato de fé, de entrega, do Senhor nos escolher e nos salvar, e há a experiência de uma nova vida em Cristo, do Espírito Santo vir habitar cada um de nós, mas ao mesmo tempo é um processo. Estamos sendo salvos, porque ainda há o fôlego de vida em você, e o último dia para estar de fato, plenamente na presença do Senhor, ainda não chegou, não estamos lá. Mas a gente vai lembrando, esse Evangelho de Cristo, esse Evangelho é que traz pecadores perdoados a essa alegria final, a essa alegria eterna, não momentânea da vida, nessa montanha-russa, que é chamado vida, porque uma hora você está alegre, outra hora você está assim, outra hora vem uma vitória, outra hora vem uma outra luta, outra hora vem um marasmo, mas aí vem uma queda de novo, e vem não sei o quê, e essa coisa rica que é a vida também, de situações, e que a gente vai indo, e a gente vai caminhando, mas sabendo que o Senhor vai nos conduzindo por todas elas. Em nenhum momento, nem da altura mais bela, ou de uma queda aparente ali, a mão do Senhor não deixou de acompanhar a tua vida, desde o ventre da tua mãe. Que essa promessa também que a gente tem na palavra do Senhor. Desde o ventre da tua mãe, muita coisa dessa, Senhor, eu não entendo, eu não sei. Mas chega um momento que a salvação do Senhor chegou e nos alcançou. Aí você olha para trás e fala, uau, o Senhor já estava agindo, o Senhor já estava fazendo, o Senhor já estava presente. Porque assim é a promessa desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você que crê em Cristo Jesus, você que crê no Evangelho de Deus em Cristo Jesus, nada nesse mundo pode fazer o que Jesus fez e faz o que Deus fez em Cristo. Nada substitui, ocupa este lugar. Não tem religião, não tem ideia política, não tem dinheiro, não tem experiência na vida, não tem experiência no sexo, não tem experiência com drogas, não tem experiência de nada que substitua o que o Evangelho de Deus faz na vida daquele que crê. Nada pode levar você diante de Deus, você pecador sem Cristo, e justificar você diante de um Deus santo, único, excelente em todas as coisas, bendito. Só o Evangelho de Deus pode, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, que pode te justificar de uma vez por todas. Por isso que o Evangelho não é sobre esforço humano, não é sobre entrar mais numa religião de regras e faz isso, não faz aquilo outro. É você entender, Cristo fez por mim o que nenhum outro poderia fazer. E isso basta agora na minha vida. Essa certeza, essa segurança que agora eu me apresento, eu me coloco. Eu posso estar diante de um Deus santo e glorioso, porque Jesus resolveu isso por mim. Jesus foi a resposta, é a resposta e continua sendo a resposta. É isso que nos traz graça, esperança. Não são as obras. Não é porque aí você vai vencendo na vida e tem uma vida de vitória e tudo. Você pode ter isso para a glória do Senhor também. Mas você que está tendo uma vida
de outros tipos de luta, que a gente sabe diferenciar também as dificuldades, as lutas, as adversidades, mas fique firme, porque esse evangelho que você crê, o que eu te convido hoje a crer, é ele que vai te sustentar até o último fôlego de vida. Porque a princípio todos nós vamos nos deparar com esse dia. E aquele que está em Cristo se depara com esse dia, não com medo, mas com esperança, com uma alegria de tudo aquilo que envolve essa eternidade com esse Senhor. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a segurança que a gente tem em Cristo Jesus. Somente Ele é o poder de Deus para a salvação. Somente Ele. Com todo respeito, eu falei isso no último domingo, e hoje no contexto que a gente sempre tem gente aqui visitando e passando por aqui, essa esperança você não tem no Espiritismo, essa esperança você não tem em Buda, essa esperança você não tem em outro sistema religioso e que mude o nome e as pessoas que assim apresentam. Por quê? Porque o Evangelho nós temos Cristo. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa resposta, Cristo é a palavra de Deus viva para cada um de nós. É Cristo e Cristo apenas. Eu comentei aqui, comento hoje de novo, comentei na última mensagem, se tirarmos Cristo do Evangelho, tudo desmorona. Agora, tira o fundador de religiões e sistemas políticos, tira as pessoas que encabeçam qualquer movimento social, e esse movimento pode continuar, porque as ideias se sustentam, porque são ideias de homens. São valores, ideias desse mundo. Mas tira Cristo da essência da palavra, da mensagem do Evangelho, e nada mais fica. E é isso que a gente tem para falar hoje. É sobre Cristo, é sobre Jesus, sobre essa singularidade que está em Cristo Jesus. Irmãos, a mensagem dessa obra salvadora de Cristo é única. Essa única mensagem de triunfo realmente nessa jornada chamada vida para esse mundo. Porque nesse mundo temos dor de curto prazo, mas vamos ter ainda um ganho de longo prazo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por essa alegria que está mais adiante de nós. Por essa salvação que somente esse Evangelho pode nos dar. É por isso que a gente é convidado na palavra de Deus. Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me. Siga a Jesus e despreze a vergonha que o mundo vai tentar trazer por causa disso. A mensagem do Evangelho não é faça o que você quer. Negue-se, é assim mesmo. Arrependa-se. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, hoje, esses dias eu estou falando coisas, você pensa que eu estou doido ou que é meme, que estão enganando tudo, mas eu vi isso no post de uma igreja que eu tenho amigos lá, conheço, e o pastor compartilhando a mensagem: siga Jesus e faça o que quiser. Não! Não faça o que quiser, não. Tome a sua cruz e siga-me. Que mensagem é essa? Que distorção é essa? De uma liberdade falsa. O Evangelho não mudou, irmãos. O Evangelho é: arrependa-se. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Mas tem arrependimento no processo, tem mudança de vida, tem negar a si mesmo, tome a sua cruz, siga-o. E não se apegue à vergonha que o mundo vai tentar trazer à sua vida. Por isso que na última mensagem, a ênfase foi a gente entender que esse Evangelho, a gente tem essa vitória, essa certeza, essa convicção, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Romanos 1,16, você tem que saber de cor no teu coração, na tua mente, na tua alma. Se você ainda não decorou um versículo bíblico, começa por esse. Começa por esse. Não despreze o que Deus faz no nosso coração quando nós sabemos alguns versículos da palavra de Deus de cor. Imagina você ter que ir para o Google para citar Romanos 1,16. Talvez você é novo na fé. Talvez você ainda é novo na sua idade. Mas Romanos 1,16, para quem está na estrada do Evangelho há tempo, esse Evangelho é um ponto ali de norte que tem que estar no teu coração. Porque num dia que tiver uma adversidade nesse mundo,
e a gente estiver ou com os nossos celulares pifados, outras crises que virão, ou por outras circunstâncias que esse mundo vai passar, a palavra de Deus esteja no teu coração e mente. Palavra de Deus, palavra de Deus. Irmãos, Paulo fala, esse evangelho, sim, a gente tem a experiência de conversão, porque a conversão é essa experiência de fé, arrependimento. Romanos 10:17 diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. E 1 Pedro 1, 23, 25 diz assim, versículo 23, vocês foram regenerados, ou quer dizer, nasceu de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E o versículo 25 diz, essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, irmãos, nós nascemos de Deus. A gente se converte por meio de ouvir essa poderosa palavra de Deus, o Evangelho. É o que Paulo vai falar, que é essa experiência da nossa salvação, dessa conversão, Efésios 2, 8, 9, quando diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É isso, irmãos, o triunfo final do Evangelho na nossa vida é nos levar, nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, o Senhor vai nos levar nessa segurança, dessa alegria eterna, para uma caminhada que envolve a nossa eternidade na presença desse Deus santo e glorioso. Irmão, salvação não é só um momento, também envolve isso, mas é você saber que há um triunfo futuro, que nos leva, nós que agora somos santos por causa de Jesus Cristo, que nos faz santos, seu Espírito, a presença desse Deus, santo, glorioso, e com uma alegria eterna, um gozo no nosso coração eterno. Oh, bendito seja Deus por essa esperança em dias tão sofridos que a gente vive. Todo dia chega uma mensagem de dor ao teu coração, pode ver. Todo dia a gente é atingido de alguma maneira com uma palavra de ofensa. Ah, irmãos, ontem, que vergonha que eu senti de dois pais na escola da minha filha. A gente estava lá numa atividade de pais, né, numa apresentação, as crianças lá, aquela bagunça que é apresentação de crianças em escola, e horário. Irmãos, não tem agenda certa ali, você vai pelo cada horário e não tem jeito. E aí, um pai passou na frente do outro, a pessoa estava no assento na minha frente. Aí o pai passou pelo corredor, aí interrompeu o outro pai que estava filmando o filho que estava apresentando no palco. E aí naquele momento esse pai sentado, depois de ter orado o Pai Nosso, com toda a escola, aí ele soltou uma palavra de ofensa, assim, um palavrão no meio daquilo lá. E aí outro já se sentiu ofendido, quase que os dois saem no tapa. E isso na apresentação dos filhos. E aí você vai... Oh, meu Deus do céu, que vergonha, podia ser eu também dando essa pisada na bola. Você vai se afundando junto, não aconteceu nada mais grave, mas já foi grave pela circunstância local, mas não chegou ao de fato, né? Mas eu fui assim, aí fui afundando na cadeira também, que eu fico, Senhor, eu já fiz atitudes assim, bestas no trânsito. Que vergonha, já a pessoa está ofendendo o irmão no trânsito, quando abaixa a vida é o irmãozinho da igreja lá, da diaconia. Oh, você já pensou? Aquelas coisas de vida que você não imagina, né? Está no interior, na estrada, a pessoa te fecha no carro, e aí passa, ele estava, na verdade, te buzinando para dar paz do Senhor, porque é o irmão que serve com você na igreja, né? E sei lá, xingando ele. Sabe essas atitudes, depois que passa, baixa, né? Aí você fala, uau, por que meu coração estava nesse turbilhão? Irmãos, isso é uma pequena besteirinha, que sim, a gente precisa se arrepender, também tem que ter a graça do Senhor, perdão e mudança de vida. Mas, irmãos, nesse mundo de ofensas banais e algumas graves, isso vai ser até o fim, até o último fôlego de vida. Você vai ser agredido por esse mundo que jaz no maligno. Mas está chegando o dia que o nosso Redentor virá buscar a sua igreja. Há um dia que vai ter o basta do Senhor para tudo isso. E a gente é convidado a olhar para nossas aflições agora, essa dor de curto prazo,
na nossa esperança dessa alegria a longo prazo na eternidade. Está chegando o dia, irmãos. Está chegando o dia. Fica firme nas promessas do Senhor. Igreja, está chegando o dia de estarmos diante do Senhor. Então não roube do seu olhar que toda a adversidade, dor, aflição desse mundo, o peso que vem nos seus ombros é momentâneo. É momentâneo, tem prazo de validade, mas há uma eternidade que você já pode começar a viver agora, na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus vem habitar todo aquele que crê nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a vida eterna começa agora. Irmão, você está em Cristo? Já começou. Aleluia. Isso muda o nosso olhar para a dor de curto prazo, para essa esperança de longo prazo em Cristo Jesus, irmãos. É por isso que, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7:10, porque o que eu estou falando aqui é que o Evangelho é essa segurança em nos levar até o final. A promessa é, nós vamos um dia, todos nós aqui em Cristo, vamos estar na presença de Deus, de um Deus santo e glorioso. Eu estou batendo nessa tecla, irmãos, porque a gente precisa resgatar algumas palavras que expressam a grandeza do nosso Deus. É de um Deus santo e glorioso. É de algo que a gente fala, canta, ora, mas a gente não tem nem ideia da grandeza de tudo isso. Porque as palavras não são suficientes para expressar a limitação aqui. Mas olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. De novo, esse levar à salvação, essa salvação futura, não apenas do agora, estar salvo, mas estaremos salvos no nosso amanhã em Deus. Hebreus 9:28 diz assim, Cristo aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sim, somos salvos, nascidos de novo, mas há uma salvação que está vindo em plenitude, em breve. E Ele está trazendo essa salvação a todo aquele que crê. Essa salvação final, completa, vai acontecer nessa segunda vinda de Cristo. 1 Pedro 1,5 diz que, 1 Pedro 1,5, que mediante a fé, e está falando aos crentes, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Quer dizer, essa salvação que está sendo preparada para ser revelada nesse último tempo, não é sobre conversão que Pedro está falando, é sobre esse último ato, essa última grande obra de Deus, ao nos resgatar, ao nos levar em segurança à alegria dessa presença eterna com Ele. É para sempre, irmãos. É para sempre que estaremos com o nosso Senhor. Por isso, com todo o respeito aos meus irmãos idosos aqui presentes, que inclui meu pai e minha mãe, que estão aqui, mas a nossa velhice, eu quero me preparar para ela também. Ah, Senhor, me dá a graça de viver mais 20, 30, 35 anos. E a gente ora, Senhor, me dá vigor também, me dá saúde. Então vamos cuidar, vamos, mas eu não sei o dia de amanhã. Mas, Senhor, que a gente entre nessa fase da vida, não com medo, mas com esperança. Porque o Senhor nos prometeu nos conduzir por toda a jornada de vida, na segurança das suas mãos. Porque Ele vai trazer essa segurança, essa salvação plena a cada um de nós. Por isso, não envelheça, não entre no processo de envelhecer. Alguns aqui estão com 40 anos de idade, com 30 anos, já estão envelhecidos. É uma postura de sem vida, não vibra pelas coisas espirituais do Senhor. Sabe, gente que está na adolescência e já a vida é muito pesada. É pesada, meu amigo, arregaça as mangas aí, enfrenta, e vamos passar. E vamos reagir. Agora é pesada quando fica... Não vou nem falar algumas coisas que ficam, né? Travado num quarto, o pai passa a comida por debaixo da porta, né? Porque o papai tem medo de entrar lá e mudar o padrão, o jeito. E o filho não sai da cadeira mais para viver a vida que está aí fora, sim, uma vida que tem adversidade, que tem luta, mas que tem Cristo Jesus nos prometendo esperança e prometendo vida agora.
Porque Jesus veio para trazer vida a todo aquele que crê. Por isso que, irmãos, com todo o respeito de novo, por favor, não pensem que eu desprezo lutas no coração, que são pesadas para cada um de nós, mas a igreja do Senhor é colocada também para estar atenta, para olhar quem está abatido no nosso meio, para olhar que quando a gente está pregando, falando, cantando, tem alguém chorando, e você percebe que não é um choro de alegria, porque isso também acontece. Irmãos, é abraço que essa pessoa precisa, é de ombro e não de indiferença no corpo de Cristo. Como já aconteceu, se a gente encontra um irmão, está abatido, é você que leva essa palavra de esperança, né? O culto já começou. O culto não começou 10h30, o culto começou no nosso mover diário, e que aqui é um ponto de muito significado na vida, mas por isso que aqui é um lugar estratégico que o Senhor nos dá para ter atenção, para ter olhar, para perceber quem Deus está colocando nesse dia chamado hoje diante de nós. Porque não sabemos o auditório que estará presente aqui no próximo encontro. Por isso que é precioso demais. Cada oportunidade, cada ato de um cafezinho que você toma, cada ato de servir aqui, ali, conversas nesse estacionamento. Irmãos, eu não tenho controle disso, mas eu vejo alguns burburinhos. Como é bonito ver um grupo de irmãos ali conversando, um outro aqui, outro ali espalhado. Não dá para estar presente em tudo isso, mas o Senhor está presente. O Senhor está presente nesse mover do corpo de Cristo, de quem serve aqui, quem serve ali, que quem vem ajudar o irmão tal, porque quem apela numa situação e aí vem e participa, quem vem limpar um espaço da igreja, quem vem corrigir um outro tanto, quem vem porque quer vir, porque quer estar aqui. É isso que é a igreja. A igreja é esse movimento. Tem irmãos que chegam aqui num momento de luto, tem irmãos que estão chegando aqui com uma situação de enfermidade que nem nos é conhecida ainda, tem irmãos que estão aqui com casamento, não sabe bem o que vai acontecer, tem gente que já chegou aqui sem o casamento, inclusive, tem gente aqui que está perdido porque acabou de ser demitido, tem gente que acabou de ter um emprego, tem gente, e vai preenchendo, porque isso é a vida. A vida é essa variedade de coisas, é por isso que, mais uma vez, uma palavra a todos nós. A vida apresenta uma diversidade de coisas, mas se você está em Cristo, a maneira de olhar para esse curto prazo ganha uma outra dimensão com a esperança que temos no longo prazo com o Senhor. Amém? Irmãos, Romanos 13:11. Aliás, deixa eu só pular aqui. Olha o que Paulo fala em Romanos 13:11. Porque agora a nossa salvação está mais próxima. Como assim? Eu já sou salvo. Mas é interessante, há uma outra salvação, num outro contexto que ele faz, está mais próximo do que quando cremos. Ou quando, outras traduções dizem, quando no princípio cremos. Por quê? Porque estamos andando. O Senhor já me salvou, mas há uma salvação que está vindo para se completar. E é o Senhor que está trazendo. Por isso que sabe aquela pergunta, você pode perder a salvação? Depende. Depende de quem você crê. Que se você crê no seu Senhor Jesus, essa salvação que o Senhor Jesus vai trazer nunca será perdida. Porque se depender do meu emocional, do meu intelecto, do meu estado, né, do dia, ai de mim com essa salvação inconstante. Mas aquele que está em Cristo, quem traz a minha salvação é o Senhor Jesus. É o próprio Deus e ninguém vai se perder que está nas mãos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor é outra. Não é para saber, é para saber o seguinte, é uma palavra que fique firme. Fique firme nessa palavra, porque importa a maneira que a gente vive. Sim, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e continua crendo, e crê no amanhã, e crê no dia depois de amanhã, e continua crendo até o dia de Cristo Jesus, que não é apenas num encontro que eu criei, e aí a vida não teve mais significado nenhum em conexão com aquele ato. Que loucura é essa? E a gente pensa que isso, enfim, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, continua crendo, continua crendo, continua a crer, e vai até o fim crendo no Senhor Jesus, entubado, com as máquinas prontas para desligar, e crendo, porque no último suspiro, esse Senhor está ali às portas te recebendo. Essa esperança que nós temos, irmãos, essa esperança.
Importa como a gente vive aquilo que a gente diz crer. O Evangelho é o poder de Deus para trazer essa salvação futura por meio de uma vida de fé. Por isso que é importante, ele está falando, você crê. Não é se você creu, é você crê, continue crendo. Mantenha assim. 1 Coríntios 15, 1 e 2, Paulo diz, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e nos quais estão firmes. Fica firme. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. É por isso que a carta de Tiago, ali a gente vai perceber que a fé que não persevera é uma fé vã e vazia. É o que o Tiago vai dizer de uma fé morta. A fé, ela é viva, ela crê, e ela se mantém nessa esperança, nessa verdade. E é por isso que Paulo aqui, voltando para terminar, já estou terminando, fique calmo, estamos terminando. Mas a última questão aqui nesse texto, para a gente poder continuar nessa linda carta de Paulo aos Romanos, a questão é que, você percebeu que Paulo está pregando para uma igreja? Sim, ele está pregando capítulo 1, 2, 3, e a gente pode incluir o 4, apresentando o Evangelho, porque é uma igreja que ele não plantou, é um povo que ele não conheceu ainda. Então, para não ter dúvidas, ele está falando o que é o Evangelho. Mas é para uma igreja. Então, este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, envolve nós crentes. Não é só para o incrédulo. É uma promessa, é uma esperança para todo aquele que continua crendo, vivendo. É por isso que Paulo vai falar, versículo 15, 1,15. Paulo diz, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Interessante esses detalhes. Não está aqui escrevendo para um monte de gente rebelde a princípio. Vai chegar no coração de um monte de gente em outros contextos. Mas ele escreve para uma igreja. Uma palavra de esperança, de ficar firmes, de reafirmar e afirmar e apontar para a verdade do Evangelho. Porque conversão, irmãos, se tem isso na última mensagem também, convertido tem nas outras religiões também. As pessoas também têm a experiência de conversão em outras experiências religiosas. Mas um Evangelho que salva da ira final de Deus, que nos conduz a essa plenitude de vida eterna com Ele, só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de hoje para você é o seguinte: custe o que custar, com todas as suas forças, permaneça no Senhor. Fica firme em Cristo Jesus. Continue crendo, e crendo, e crendo. E no dia que chegar lutas que questionam o porquê você crê, continua crendo. Mas não é crendo tipo que você não pode dialogar ou conversar ou fazer perguntas às lutas da vida. Mas você faz perguntas e continua crendo. Você faz perguntas e se apega a pessoas que continuam crendo. Porque a maior besteira que você pode fazer ao teu coração é passar por lutas e se afastar do povo que crê nessa verdade. Porque aí você vai estar amparado por um monte de gente que não crê no Evangelho com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí é o caminho do desânimo. Aí é o caminho do esfriamento. Aí é o caminho que você vai se distanciar da única palavra que pode te manter firme até o teu último dia de fôlego. Por isso que a palavra de hoje é: continue se alimentando dessa palavra de Deus. Continue a saborear as verdades da palavra do Senhor. É por isso que, irmãos, estamos em maio. Eu vou falar de algo que é básico. Como é que está a tua leitura bíblica? Eu não estou perguntando se você leu a Bíblia inteira já em 2023. Eu não estou perguntando se você leu o Novo Testamento em maio, finalzinho de maio de 2023. Eu estou comentando com você como é que está a tua vida de leitura bíblica diária, pelo ato que é por ali que a gente se alimenta da palavra de Deus para a nossa vida e que nos inspira a uma vida de oração. Sem palavra não tem oração. Sem palavra tem blá, 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 blá. Quero, meu problema. Agora, com a palavra de Deus, teu coração fala: seja exaltado, ó Deus, acima de todas as coisas. O Senhor está a minha esperança. Tendo a palavra de Deus, é que você ora: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tendo a palavra de Deus, é que você tem palavras de vida
eterna no meio da tua angústia presente hoje. Então, quando eu falo, como é que está a tua leitura bíblica diária, irmãos? Para valer, não é uma pergunta retórica. É porque é nessa leitura bíblica diária e que você pode aprender a maneira de se apresentar a esse momento, de priorizar esse momento, e cada um aqui, no contexto de vida e particularidades que vive, há uma quantidade, há uma forma, e há muita coisa já compartilhada que você pode ir atrás, ou vem conversar com a gente nos pequenos grupos, provoque conversas com irmãos que estão aqui nessa jornada de vida, provoque conversas de discipulado em Deus, bíblico, verdadeiro, porque fica a gente esperando ter curso de discipulado na igreja. Discipulado é olhar para um irmão que está aqui e convidá-lo para um café, para olhar para o coração e falar assim, olha, o nosso café aqui tem um pretexto. É gostoso ter café à mesa, mas é tempo de conversa. Como é que está teu coração? Como é que está em casa? Como é que está a tua vida de leitura bíblica e de oração? Ah, pequenos grupos, um bom desafio. Porque nossos pequenos grupos não é um encontro social de hoje eu posso, hoje eu não posso, e fica lá o pessoal largado. É da questão de cuidado. É questão de zelo. E a gente quer o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o básico do básico, o Espírito Santo de Deus continua a falar pela sua palavra, é a sua palavra que nos leva a orar, e é o caminhar na igreja local onde Deus nos coloca, que a gente manifesta esse corpo de Cristo, e que edifica uns aos outros, e permanecemos firmes, e avançamos, e continuamos. Então, irmãos, no final de tudo isso, só Cristo vai salvar nossas vidas. E o que importa é saber, seu nome está escrito nos céus. Falamos, mas a última frase é essa. O seu nome está escrito nos céus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Não sei como é que está o teu coração hoje, como é que está o agito aí. Nós vamos orar. Que o Senhor, Deus da nossa salvação, é Deus presente aqui hoje. Pai querido, essa palavra, Deus, é uma palavra de esperança para o nosso coração hoje. Porque a vida real que todo mundo aqui está vivendo agora, presente, ela é permeada de dores, de peso, de aflição, de experiências amargas. Mas obrigado, Deus, porque o Evangelho ainda é o poder do Senhor. Como a palavra fala, de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje nós afirmamos, nós cremos. Eu creio, a minha família crê. E assim oro para essa igreja, que essa igreja também creia. Que essa é a esperança que nós temos nessa jornada da vida. Paizinho, o Senhor sabe onde cada um que está vivendo, com questões na saúde, questões nas finanças, questões emocionais. Mas todos nós carecemos do perdão do Senhor. E também precisamos oferecer perdão a quem nos ofendeu e a quem nós ofendemos. Senhor, por isso hoje é dia, Deus, do Evangelho do Senhor inundar a nossa vida, nosso coração. E aqui é a tua igreja, Pai, continua nos sustentando, nos guardando, que possamos permanecer firmes no Senhor. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, nos céus, por causa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Assim cremos, e é no nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém.